Para que diabo serve o Estado? O Estado tem que servir para gerar igualdade de oportunidades. Mas a gente ainda vive no Brasil o trauma do 14 de maio eterno, né? De uma falsa abolição da escravidão. A partir do momento que tem um país que é muito desigual, a gente vê variadas elites tentando preservar a sua renda e fazendo esforços nisso, né? Que essa desigualdade só vai ser resolvida de fato com a democratização dos espaços de poder. O erro ele tem a capacidade de gerar reflexão. O Brasil está errando com o povo brasileiro há mais de 500 anos já. Vamos lá. Renato, E aí? como é que tá, cara? Tudo bem? bem? Renato, como é que E aí, tá, cara? Davi? Tudo bem, cara? Tudo bem? Tudo legal? Bem-vindos, pô. Olá, eu sou Luiz Felipe Dávila, cientista político, fundador do CLP, o Centro de Liderança Pública. E hoje nós vamos conversar sobre outro assunto muito importante do momento, a desigualdade social. Esse é o tema do Lado D, em parceria com o Estadão. A desigualdade social parece uma daquelas longas tradições do Brasil, mas nessa pandemia especificamente aumentou o número de pessoas na pobreza extrema, aumentou o número de desempregados que atingimos um recorde nacional. A sociedade civil se mobilizou para tentar atacar os problemas mais urgentes dessa desigualdade. O governo está vindo a reboque e a grande pergunta que fica é: para conversar sobre a desigualdade social, eu tenho dois convidados aqui muito especial. O Evandro Fiotti. E o Evandro Fiotti é empresário, artista e ligado ao hip hop. Tu saiba que isso tudo é um processo. O que busco é bem mais complexo. Lhe peço que saiba julgar. E o Renato Meirelles. Renato Meirelles é o fundador do Instituto Locomotiva. A discussão sobre reduzir essa desigualdade deixa de ser uma discussão ideológica e passa a ser uma discussão ética. Renato, você é um grande estudioso da questão da desigualdade social. O que você faz de pesquisa mostra para as pessoas em números e dados o grau e a preocupação da desigualdade social. E piorou demais na pandemia. Como é que você vê esse retrato do aumento da desigualdade e da pobreza e o engajamento da sociedade civil para participar nesse processo, para tentar aliviar os problemas mais urgentes dessa desigualdade que se tornou visível? Nós fizemos mais de 50 pesquisas no último ano só sobre a pandemia, entre o Instituto Locomotiva e o Data Favela. E ficou muito claro que essa desigualdade que sempre existiu atingiu uma proporção gigantesca no Brasil. A gente já tinha uma pista disso, de que não existiam políticas públicas atuais para resolver essa desigualdade, quando o ministro da Fazenda fala que existe 30 milhões de invisíveis. Falar que tem 30 milhões de invisíveis significa admitir que não tem política pública, política de distribuição de renda, política de redução da pobreza para 30 milhões de pessoas. Só essa constatação já acende o sinal de alerta de que alguma coisa ia dar muito errado. Quando você demora um tempão para aprovar o auxílio emergencial e esse ano começa 3 meses sem auxílio emergencial, sabendo da situação de fome, é quase uma política pública deliberada para não resolver a desigualdade. Evandro, como é que você encara essa questão da desigualdade social durante a pandemia? Como que você, como artista, empreendedor nessa área, enxerga a sociedade civil e essa reação que o Renato está dizendo para atacar um problema tão importante? Obrigado pela pergunta, Luiz. Acho que o Renato já trouxe de maneira bem evidente assim os maiores problemas que esse modelo que a gente está vivendo, que eu digo que é uma grande crise do patriarcado, inclusive do capitalismo, isso que a gente está vivendo, né? Acho que a gente não precisa só pensar o que a gente mantém desse modelo, a gente precisa reconstruir uma nova forma de organização social enquanto sociedade, um novo modelo econômico para mim nesse momento, até porque com a forma como o consumo acontece de uma maneira desenfreada hoje, o planeta já não tem mais o mesmo tempo de vida que tinha um século atrás, quando a gente podia ainda arriscar esse modo de produção e consumo que trouxe a gente para um mundo extremamente conectado através da globalização,
mas que aumentou demais as desigualdades, porque toda essa tecnologia desenvolvida não foi capaz de ter um recorte de classe, raça, sexo, gênero, para conseguir corrigir os índices que já faziam parte da forma como a sociedade estava estruturada, né? E, de certa forma, eu acho que o movimento hip-hop, complementando a sua pergunta, ele conseguiu canalizar, na verdade, esses anseios nas gerações dos últimos 30 anos, né? Pelo menos 30, 40 anos já. Então, respondendo a sua pergunta, as políticas públicas não chegaram onde a minha família estava, mas a letra do Racionais chegou em 1997. Se essa letra não tivesse chegado, talvez eu não estivesse aqui hoje, talvez eu não tivesse superado todas as estatísticas que a gente acabou superando, né? Se as pessoas não sentem que existe uma igualdade de oportunidade ou que as regras do jogo são claras, que o jogo é limpo, é natural cada um buscar um puxadinho, né? E eu acho que, além disso, a partir do momento que tem um país que é muito desigual, a gente vê variadas elites tentando preservar a sua renda e fazendo esforços nisso, né? Então, é muito provável que para várias grandes empresas no Brasil, ou setores, ou categorias de profissionais, se gaste muito menos, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento e muito mais em lobby ou em advogados para ir nos tribunais e preservar uma determinada vantagem, né? Me conta uma coisa, Evandro, como é que a periferia reagiu nessa época da pandemia em duas áreas importantes? Primeiro, na ajuda comum, na ajuda mútua, que eu acho que essa foi uma grande lição, inclusive para a classe política, para a classe social, que é a primeira coisa. E a segunda coisa é a necessidade, essa necessidade extrema que voltou com a extrema pobreza. Como é que esses dois fatores estão impactando a vida, vamos dizer assim, das minorias? Como é que isso impacta a questão do racismo e da desigualdade? Sim. Eu acredito bastante que o senso de coletividade ele sempre esteve muito presente dentro das periferias e é o modo de organizar, principalmente dos nossos antepassados africanos. Senão a gente não teria resistido a tantos séculos de exploração e de dominação depois da escravidão. Né? Mas a gente ainda vive no Brasil o trauma do 14 de maio eterno, né? De uma falsa abolição da escravidão que foi concedida no Brasil, o último país da América, né, a conceder a abolição, e que não foi pensada uma forma de compensação para esses povos que foram escravizados, para essas famílias. E o problema que a gente vê se escancarar agora e que a pandemia evidenciou ainda mais, ele comprova isso. Então eu diria que dentro da periferia esse senso de coletividade ele nunca deixou de existir. Quem já sentiu a realização de se sentir parte de uma congregação, por exemplo, de encher uma laje do vizinho no final de semana, porque você sabe que foi esforço suado que ele teve, né, com salário mínimo de R$900 nesse país, que é extremamente baixo, perto do custo de vida, da inflação, que hoje você escolhe se você vai comer ou se você vai ter que sair para trabalhar, sabe? E se você vai ter trabalho, o que é pior ainda. Então, esse senso de coletividade sempre esteve presente na essência da periferia e dos povos que estão na periferia do Brasil. Não, assim. e isso que você está falando, Evandro, a gente fez pesquisa que mostra Fala isso. muito sobre solidariedade, Não, sabe? super. A solidariedade é maior na favela do que entre os moradores dos bairros mais nobres. A frase que a gente mais ouvia nas pesquisas era: na favela, se seu vizinho tem comida, ninguém passa fome. Primeiro que a gente já chama qualquer um de família. Até cunhado é família na favela. É essa lógica da reciprocidade, de que crise não é exceção, crise é regra, que a gente viu de forma ainda mais clara na pandemia. Você enxerga que nessa pandemia essa lição das bases, a lição da comunidade, ela está contaminando agora a sociedade civil? Na política só chega bem mais tarde, a coisa vai andando devagar aqui. A primeira sociedade civil, da sociedade civil mobilizada que muda a política. Você está sentindo isso, que essa tendência está ocorrendo? Eu costumo dizer que a gente está entrando numa fase que não é passível de resolver todos os problemas pela urgência que o planeta tem, mas eu chamaria de um capitalismo de propósito. Então eu vejo pessoas em espaços de poder, mesmo que tardiamente, passando a refletir sobre realmente os problemas da desigualdade e vendo que são problemas históricos e estruturais que precisam ser corrigidos.
Mas eu percebo que mesmo todas essas campanhas, a gente mesmo lá na empresa, desde o princípio da pandemia, mesmo abrindo mão de lucro, de resultado, a gente está doando 10% de toda a nossa renda para a Uniafro, por exemplo, que eles estão distribuindo cestas básicas para muitas famílias, né? A CUFA também tem feito isso, como o Renato falou, a Coalizão Negra por Direitos também, que coloca uma pauta muito importante, que é com racismo não vai haver democracia. Então, eu diria que, embora a sociedade civil esteja se organizando e conseguindo, de certa forma, impactar todos esses espaços, é importante que os grandes grupos conglomerados de mídia compreendam que essa desigualdade foi produzida nos últimos séculos e consigam reverter isso. E as instituições precisam também absorver esse senso de coletividade e de solidariedade. Aí eu falo também da questão política, porque eu acredito que da parte que a gente, quanto sociedade civil, é capaz de resolver, a gente já vem solucionando na medida do possível. O Brasil é o 9º país em termos de riqueza, de PIB, hoje, do mundo, mas é um dos países mais desiguais. Essa conta não fecha. Não, o Brasil é o maior exportador de alimento do mundo e tem gente passando fome, né? Quase que uma... Como que fecha essa Não conta? existe retrato melhor Como do que que esse, fecha né? essa conta? E tem uma questão, acho que avançou muito essa articulação da sociedade civil. Esse senso de urgência que a fome traz faz com que as pessoas tenham que necessariamente se unir, seja por uma questão de valor, seja para evitar convulsão social. Eu sou pai de uma menina de um ano e meio. Se minha filha não tivesse o que comer, eu não vacilo em dizer que eu ia, sim, entrar no supermercado e pegar o que tivesse para alimentar minha filha. E na favela não é diferente. Agora, e aí? Acabou a fome, acabou a pandemia, como é que nós vamos resolver isso? Essa mesma articulação da sociedade civil tem que servir para reponderar o cidadão, colocar o cidadão empoderado nas decisões políticas. Fazer com que essa participação... Atacar as outras coisas da desigualdade. As outras frentes, porque se não existir pressão sobre o Estado, não tem doação que resolva a desigualdade. Oh, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. O que resolve a desigualdade é uma atuação presente no Estado. E sabe onde tem um lugar em que o Estado não existe? É na favela. Na favela, o Estado não tem nem o monopólio da força. O tribunal que funciona é o tribunal do tráfico. Aí, o Estado só aparece como força de ocupação, como foi no Jacarezinho. Então, quando as pessoas falam, o Estado é mínimo, o Estado é mínimo, o Estado mínimo existe na favela, existe no Brasil, vai na favela. São 16 milhões de brasileiros que moram em favela, é o Estado da Bahia. Então, não é a ausência do Estado que vai resolver a questão da desigualdade. É um Estado focando as suas energias no que interessa, que é promover a igualdade de oportunidades, corrigindo as desigualdades históricas. Sim, eu acho que é muito triste a gente olhar por isso que eu acho que é urgente reverter essa lógica, porque essa desproporcionalidade que a gente enfrenta de distribuição de riqueza, ela vai bater na porta de todo mundo, por mais que não seja na mesma intensidade, né? Então, se eu sair na rua hoje, eu tenho mais chance de ser morto pela polícia do que qualquer um de nós que estamos aqui. Mas o que essa violência brutal vai começar a produzir, porque você falou da cultura, você falou da educação, cara, a gente está vivendo o século da tecnologia, da inteligência artificial, mesmo dentro do capitalismo, é uma burrice o Brasil manter essa desigualdade do jeito que está. Porque quando você permite que um jovem negro morra 23 minutos, você não está matando um corpo que não ia produzir no seu país. Você está matando seus cientistas, você está matando seu jogador de futebol, você está matando o seu professor, você está matando um político, entendeu? Todas as grandes nações do mundo já perceberam que é na educação que você corrige essa capacidade de produtividade para você conseguir conquistar protagonismo no mundo, mesmo dentro da globalização e do capitalismo. Tecnologia, tipo, cara, se a gente tivesse investimento em tecnologia dentro da periferia, nesse momento, para formar desenvolvedores para o Brasil, o que a gente ia ter de moleque prestando serviço para o mundo inteiro nesse momento não está escrito. E aí, como é que vai ser essa atuação política? Vocês estão preparados, tanto na sociedade civil, como favela, como CUFA? Até perguntei isso para o Celso Ataíde outro dia. E aí, como é que é? Isso aqui vai ter que se tornar alguma força política em algum momento para poder mudar as regras do jogo. Manda bala aí. Essa é importante, é que eu falo muito do lugar de quem está sendo oprimido por essas forças políticas, né? Então, eu digo que o erro ele tem a capacidade de gerar reflexão. O Brasil está errando com o povo brasileiro há mais de 500 anos já e nunca corrigiu esses índices, sabe? Acho que a gente tem que se perguntar
se mais uma vez a gente vai dar um jeitinho de não resolver os problemas estruturais que a gente tem de fato na sociedade. E quando a gente fala das periferias, a gente não vive, a gente sobrevive, né? E eu acredito que esse senso de coletividade e solidariedade que a gente trouxe aqui precisa invadir os espaços institucionais urgentes. Então, do nosso trabalho, a gente tem procurado emancipar essa geração, entendeu? Eu acredito que o que a gente construiu na última década é relevante do ponto de vista de inspirar essa nova geração, caminhos como empreendedorismo, sendo social, propriamente o empreendedorismo para se emancipar profissionalmente e através disso virar referência para outros jovens, através da cultura, através da educação. São caminhos essenciais também onde cada um faz a sua parte. E, claro, impulsionar lideranças políticas também que venham dentro desses universos para disputar esse protagonismo e a gente conseguir ter força política o suficiente dentro desses espaços para conseguir propor essa transformação também institucional, né? Porque não é possível que a gente, depois de 500 anos desse Estado estruturalmente racista que a gente vive, a gente ainda tenha que assistir, por exemplo, o STF julgar se um caso é um caso de racismo ou não sem ter um preto lá. E aí, como é que você vê, Renato? Eu falo do lugar de quem não foi oprimido e do lugar de privilégio. E desse lugar, mas de um cara que tenta entender o que está acontecendo, não tem como fugir de uma questão básica. Nós estamos falando de poder. Nós estamos falando de disputar espaço de poder. E sabe por que existe uma dificuldade tão grande? Porque isso significa que os privilegiados vão ter que perder poder. Várias vezes as empresas me perguntam, Renato, como é que eu resolvo a diversidade? Contrata negro. Mas como é que eu vou ter... eu vou falar de uma linguagem, porque não é uma questão de casting, como garoto propaganda, é uma questão de quem está produzindo, de quem vai escrever o texto, de qual é uma realidade que é uma realidade que fala para um mercado de mais de 1,8 trilhões de reais. E se a gente não entende que essa desigualdade só vai ser resolvida de fato com a democratização dos espaços de poder, qualquer mudança é pontual, qualquer mudança é cosmética. Quando se fala de um debate, e eu sei que o que eu vou falar é polêmico, mas quando se fala de um debate sobre cotas, em várias instituições, nós estamos falando de democratizar os espaços de poder. Nós não estamos falando de favor, estamos falando de corrigir desigualdades históricas, mas mais do que isso, garantir com que esses espaços de poder, que no limite decidem os rumos políticos, as políticas públicas, sejam ocupados por pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades daqueles que são os responsáveis por tudo isso que está aí. Então só vai existir, eu só acredito de fato numa mudança estrutural a partir da democratização dos espaços de poder. Negar que nós estamos falando de poder é topar um debate que pode ser academicamente interessante, mas que não tem nenhum efeito prático na população brasileira. É vital, né? É vital. Tem um limite. Tem um limite, nós estamos falando de poder, é disso, não é mais ou menos. Quando se fala de mulheres em conselhos de empresa, de negros em conselhos de empresa, de mulheres negras em conselhos de empresa, quando a gente fala da maior participação de negros no parlamento, no executivo, o Brasil é o único país em que o dinheiro público é mais utilizado para quem menos precisa do dinheiro público. A classe média captura a classe média captura o investimento público quando a gente tinha que oferecer o melhor para quem mais precisa. Então, ou se muda o espaço de poder, ou nós vamos ficar reféns de corporações que garantem com que a desigualdade continue. Problemas estruturais só mudam com mudança de cultura, porque todas as soluções técnicas já foram gastas, já foram utilizadas e elas sim ajudaram a fazer melhorias incrementais, como todos reconhecem. E essa mudança de cultura significa enfrentar privilégios. E os privilégios no Brasil são, na verdade, feudos do corporativismo. E esse corporativismo é que precisa ser destruído, porque é ele que prejudica o crescimento do Brasil, o restabelecimento da igualdade de oportunidade e o combate de verdade das desigualdades.